2. Sentado na cama, com as bochechas ainda vermelhas de calor, mas com febre baixando, assim como Candace King, Bill terminou o barco. Mas quando George esticou a mão para pegá-lo, Bill o tirou do alcance dele. Agora pega parafina. O que é isso? Onde fica? Fica na prateleira do porão quando você está descendo, disse Bill, em uma caixa que diz Goofy. Traz para mim, junto com uma faca e uma tigela, e uma caixa de fósforo. George foi obedientemente buscar os objetos. Ele conseguia ouvir a mãe tocando piano, não por Elise agora, mas uma outra música da qual ele não gostava tanto. Era uma música que parecia seca e barulhenta. Ele conseguia ouvir a chuva caindo regularmente nas janelas da cozinha. Eram sons agradáveis, mas a ideia do porão não era nada agradável. Ele não gostava do porão. E não gostava de descer a escada do porão, porque sempre imaginava que havia alguma coisa lá embaixo no escuro. Era bobagem, é claro. O pai e a mãe sempre diziam, e mais importante de tudo, Bill dizia que era bobagem. Mas mesmo assim, ele não gostava nem de abrir a porta para acender a luz, porque sempre pensava, era uma coisa tão idiota que ele não ousava contar para ninguém, que enquanto estivesse tateando atrás do interruptor, uma garra horrível pousaria de leve sobre o pulso dele e o puxaria para baixo para a escuridão com cheiro de terra e umidade e legumes podres. Idiotice! Não existiam coisas com garras peludas e cheias de ódio assassino. De vez em quando alguém ficava louco e matava muita gente. Às vezes, Chet Huntley contava sobre coisas assim no noticiário noturno. E é claro que existiam comunistas, mas não existia nenhum monstro estranho morando no porão. Mesmo assim, a ideia não sumia. Naqueles momentos intermináveis em que ele procurava um interruptor com a mão direita, com o braço esquerdo segurando a maçaneta com força total, aquele cheiro do porão parecia se intensificar até encher o mundo. Aromas de terra e umidade de legumes estragados se misturavam com um aroma inconfundível e inescapável. O cheiro do monstro, a apoteose de todos os monstros, era o cheiro de uma coisa para a qual ele não tinha nome. O cheiro da coisa, agachada, espreitando e pronta para atacar. Uma criatura que comeria qualquer coisa, mas que estava particularmente faminta por carne de garoto. Ele abriu a porta naquela manhã e tateou eternamente em busca do interruptor, segurando a maçaneta com o aperto habitual, com os olhos fechados, com força, a ponta da língua saindo do canto da boca, como uma trepadeira em agonia, em busca de água em um lugar de seca. Engraçado? Claro, pode apostar. Olha para você, George. George tem medo do escuro. Que bebezão! O som do piano vinha do que o pai chamava de sala de estar, e a mãe chamava de sala de visitas. Parecia a música do outro mundo, bem distante, como conversas e risadas em uma praia lotada no verão devem parecer para um nadador cansado que luta contra a corrente. Seus dedos encontraram o interruptor. Eles o viraram. E nada. Nada de luz. Droga! A energia! George puxou o braço como se estivesse dentro de uma cesta cheia de cobras. Deu um passo para longe da porta do porão, com o coração disparado no peito. Não havia energia, é claro, ele tinha esquecido. Que porcaria! E agora? Voltar e dizer para Bill que não podia pegar a caixa de parafina porque não havia energia? E ele tinha medo de alguma coisa pegá-lo quando ele estava na escada do porão? Uma coisa que não era um comunista nem um assassino em série, mas uma criatura muito pior do que os dois? Que a criatura deslizaria parte do corpo podre entre os degraus da escada e agarraria seu tornozelo? Outros poderiam rir dessa fantasia, mas Bill não riria. Bill ficaria zangado. Bill diria, vê se cresce, George. Você quer o barco ou não? Como se esse pensamento fosse uma dica, Bill gritou do quarto. Você morreu aí, George? Não, estou pegando, Bill, gritou George na mesma hora. Ele esfregou os braços para tentar fazer os arrepios sumirem e a pele ficar lisa de novo. Só parei para tomar um copo d'água. Então anda logo.
Então ele desceu os 4 degraus até a prateleira do porão, com o coração como um martelo quente batendo na garganta, o cabelo da nuca em pé, os olhos ardendo, as mãos frias, certo de que a qualquer momento a porta do porão se fecharia sozinha, bloqueando a luz branca que entrava pelas janelas da cozinha, e ele ouviria a coisa, algo pior do que todos os comunistas e assassinos do mundo, pior do que os japoneses, pior do que Átila, o Uno, pior do que as coisas de 100 filmes de terror. A coisa rosnando profundamente. Ele ouviria o rosnado naqueles segundos lunáticos antes de ser atacado e ter as entranhas arrancadas. O cheiro do porão estava pior do que nunca por causa da inundação. A casa deles ficava no alto da rua Whittian, perto do topo da colina, e eles tinham escapado do pior. Mas ainda havia água parada lá embaixo que tinha entrado pela velha base de pedras. O cheiro era suave e desagradável e fazia você querer respirar superficialmente. George mexeu nas coisas, na prateleira o mais rápido que conseguiu. Latas velhas de graxa, de sapatos, kiwi e trapos sujos de graxa, um lampião de querosene quebrado, 2 vidros quase vazios de Windex, uma velha lata achatada de cera Turtle. Por algum motivo, essa lata chamou a atenção dele, e ele passou quase 30 segundos olhando para a tartaruga na tampa, com uma espécie de assombro hipnótico. Mas então ele a jogou de volta. E ali estava, enfim, uma caixa quadrada com a palavra Golf escrita. George a pegou e subiu correndo a escada o mais rápido que conseguiu, ciente, de repente, de que a parte de trás da camisa estava para fora da calça e certo de que isso seria sua desgraça. A coisa no porão permitiria que ele chegasse quase na saída e agarraria a parte de trás da camisa e puxaria para trás e... Ele chegou à cozinha e fechou a porta. Ele bateu com força. Ele se recostou nela com os olhos fechados, o suor brotando nos braços e na testa, com a caixa de parafina presa com força na mão. O piano tinha parado e a voz da mãe chegou até ele. George, não dá para bater a porta com mais força da próxima vez? Quem sabe você consegue quebrar alguns dos pratos na cômoda se realmente tentar? Desculpa, mãe, gritou ele em resposta. George, seu bosta, disse Bill no quarto. O tom de voz foi baixo para a mãe deles não ouvir. George sufocou um risinho. O medo já tinha ido embora. Fugiu dele tão facilmente quanto um pedaço desaparece para o homem que acorda com pele fria e ofegante, que sente o corpo e olha para os arredores para ter certeza de que nada aconteceu. E então começa a esquecer. Metade já sumiu quando os pés tocaram o chão. 3/4 quando ele sai do chuveiro e começa a se secar. Tudo quando ele termina o café da manhã. Tudo some, até a próxima vez quando, durante o pesadelo, todos os medos serão lembrados. Aquela tartaruga, pensou George, indo até a gaveta da bancada em que ficavam os fósforos. Onde viu uma tartaruga assim antes? Mas nenhuma resposta surgiu e ele descartou a pergunta. Ele pegou uma caixa de fósforos na gaveta, uma faca do cepo, segurando a parte afiada cuidadosamente longe do corpo, como o pai ensinara, e uma pequena tigela da cômoda da sala de jantar. Em seguida, voltou para o quarto de Bill. Que cuzão você é de George, disse Bill de maneira afável e afastou algumas das coisas de garoto doente na mesa de cabeceira. Um copo vazio, uma jarra de água, Kleenex, livros, um vidro de Vic Vaporub, cujo cheiro Bill associaria durante toda a vida com peitos encatarrados e narizes escorrendo. O velho rádio Filco estava lá também, tocando não Chopin nem Bach, mas uma música de Little Richard. Só que bem baixinho, tão baixinho que parecia que tinham roubado todo o poder primordial de Little Richard. A mãe deles, que estudara piano clássico em Juilliard, odiava rock and roll. Ela não apenas desgostava, abominava. Não sou cuzão, disse George, sentado na beira da cama de Bill e colocando as coisas que reuniam na mesa de cabeceira. É sim, disse Bill, não passa de um grande cuzão marrom, você. George tentou imaginar um garoto que não passasse de um grande cuzão com pernas e começou a rir. Seu cu é maior do que Augusta, disse Bill, também começando a rir. Seu cu é maior do que o estado todo, respondeu George. Isso fez os garotos rirem por quase 2 minutos.
O que seguiu foi uma conversa sussurrada do tipo que significa muito pouco para qualquer pessoa, além de garotos pequenos, acusações de quem era o cuzão maior, quem tinha o cuzão maior, que cuzão era o mais marrom e assim por diante. Por fim, Bill disse uma das palavras proibidas. Acusou George de ser um cuzão grande e marrom de merda. E os dois começaram a rir com descontrole. A gargalhada de Bill virou um ataque de tosse quando finalmente começou a passar. A essas alturas, o rosto de Bill tinha ficado de um tom arroxeado que George observou com alarme. O piano parou de novo. Os dois olharam na direção da sala de estar, prestando atenção ao som de arrastar do banco do piano, aos passos impacientes da mãe. Bill escondeu a boca na dobra do cotovelo para sufocar as últimas tosses e apontou para a jarra ao mesmo tempo. George serviu um copo de água que ele bebeu todo. O piano recomeçou a tocar. Por Elise, Bill Gago nunca esqueceu essa melodia e mesmo muitos anos depois, ela sempre lhe deixava com a pele dos braços e das costas arrepiada. Seu coração ficava apertado e ele lembrava, minha mãe estava tocando isso no dia que George morreu. Vai tossir mais, Bill? Não. Bill pegou um Kleenex na caixa, fez um som retumbante no peito, cuspiu o catarro no lenço, amassou-o e jogou na lixeira ao lado da cama, que estava cheia de lenços amassados do mesmo jeito. Em seguida, abriu a caixa de parafina e colocou um cubo da substância na palma da mão. George observou com atenção, mas sem falar nem perguntar. Bill não gostava que George falasse enquanto ele fazia coisas, mas George aprendera que se ficasse de boca fechada, Bill costumava explicar o que estava fazendo. Bill usou a faca para cortar um pequeno pedaço do cubo de parafina, botou o pedaço na tigela, acendeu um fósforo e colocou em cima da parafina. Os dois garotos observaram a pequena chama amarela enquanto o vento jogava chuva na janela de tempos em tempos. Temos que proteger o barco da água, senão vai ficar molhado e afundar, disse Bill. Quando ele estava com George, a gagueira ficava leve e às vezes ele nem gaguejava, mas na escola ficava tão forte que falar era impossível. A comunicação era encerrada e os colegas de Bill olhavam para outro lugar enquanto Bill segurava as laterais da mesa, com o rosto ficando quase tão vermelho quanto o cabelo e os olhos apertados por tentar fazer uma palavra sair da garganta teimosa. Às vezes, na maioria delas, a palavra saía, outras vezes ela simplesmente se recusava. Ele foi atropelado por um carro quando tinha 3 anos e jogado na lateral de um prédio. Ficou inconsciente durante 7 horas. A mãe disse que foi o acidente que causou a gagueira. George às vezes tinha a sensação de que o pai, e o próprio Bill, não tinha tanta certeza. O pedaço de parafina na tigela estava quase completamente derretido. A chama do fósforo diminuiu e ficou azul ao envolver o palito de papelão, e depois sumiu. Bill enfiou o dedo no líquido e puxou de volta com um ligeiro assobio. Deu um sorriso de desculpas para George. Quente, disse ele. Depois de alguns segundos, ele mergulhou o dedo de novo e começou a espalhar a cera nas laterais do barco, onde ela rapidamente secou e formou uma cobertura leitosa. Posso fazer um pouco? Perguntou George. Pode, mas não deixa cair no cobertor, senão mamãe vai te matar. George mergulhou o dedo na parafina, que agora estava morna, mas não quente, e começou a espalhar do outro lado do barco. Não coloca tanto, seu cuzão, disse Bill. Quer afundar ele no cruzeiro de inauguração? Desculpa. Tudo bem, vai devagar. George terminou o outro lado e ergueu o barco nas mãos. Estava um pouco mais pesado, mas não muito. Muito legal, disse ele. Vou sair e botar ele para velejar. Faz isso, disse Bill. Ele parecia repentinamente cansado e ainda não muito bem. Queria que você pudesse vir, disse George. Ele queria mesmo. Bill às vezes ficava mandão depois de um tempo, mas sempre tinha as ideias mais legais e quase nunca batia. É seu barco, na verdade. Veleiro, disse Bill. Isso aí é um veleiro. Veleiro, então. Eu também queria poder ir, disse Bill mal-humorado. Bem, George se mexeu inquieto, com o barco nas mãos. Coloca suas coisas de chuva, disse Bill. Senão vai acabar com um gripe como eu. Deve pegar de qualquer jeito dos meus germes. Obrigado, Bill. É um barco legal e fez uma coisa que não fazia havia muito tempo. Um gesto que Bill nunca esqueceu. Se inclinou e beijou a bochecha do irmão. Agora você vai pegar com certeza, seu cuzão, disse Bill, mas pareceu mais alegre mesmo assim. Ele sorriu para George. Coloca tudo no lugar, senão mamãe vai ter um troço. Claro.
Ele pegou o material, atravessou o quarto com o barco precariamente equilibrado sobre a caixa de parafina que estava inclinada em cima da tigela. George! George se virou para olhar para o irmão. Toma cuidado. Claro, ele franziu um pouco a testa. Era o tipo de coisa que a mãe dizia, não o irmão mais velho. Era tão estranho quanto se Bill tivesse lhe dado um beijo. Claro que tomo. Ele saiu. Bill nunca mais o viu.